A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os líderes do nosso ministério, os nossos bispos primazes. Sejam bem-vindos, irmãos de todo o Brasil, você que nos acompanha através da TV a cabo, do satélite em outros países, através da internet, você que clicou na nossa página do Facebook, enfim. Não importa o meio, importa é que Deus, quando Ele quer atrair os seus filhos à sua vontade, Ele assim o faz. Então, o Senhor atraiu você a esta programação porque hoje você vai assistir a uma mensagem muito impactante. Ainda dentro do tema Pacificadores, hoje continuaremos transmitindo a mensagem pacificador. Confie no Senhor e faça o bem. Este é um chamado que todos nós temos como filhos de Deus. Temos o chamado de fazermos o bem, de sermos a diferença neste mundo mau, neste mundo que jaz no maligno, neste momento onde as pessoas vivem tão atordoadas, tão agitadas, tão nervosas, tantas pessoas querendo fazer justiça com as próprias mãos, nós temos que ser o diferencial. Temos que fazer o bem, mesmo que às vezes fazer o bem exija um pouco mais de nós, exija um esforço a mais, exija que nós anulemos um pouco a nossa vida para que a paz seja promulgada. O nosso exemplo tem que ser Jesus. E o apóstolo Pedro disse algo muito lindo aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 23, citando o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças. Olha que lindo! O nosso Senhor Jesus, Ele poderia ter feito tudo isso porque era a encarnação do próprio Deus, mas Ele deixou um exemplo de como nós, seus filhos, deveríamos agir nesta terra. Ele disse: mas entregava-se àquele que julga retamente. Aqui está o segredo de conseguir, ou para que consigamos fazer sempre o bem. Entregarmos todas as situações àquele que julga retamente. Quem é aquele? É o próprio Deus. Ele julga todas as situações. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, até porque nós não somos perfeitos, todos nós também erramos. O próximo erra, mas nós também erramos. Então não teríamos a perfeição suficiente para julgar o outro, mas o nosso Deus sim. Então nós, como seus filhos e filhos obedientes, devemos aguardar, esperar nele. Não com o desejo que o Senhor faça algo de mal pelo nosso próximo. Aí também é uma questão muito importante a ser abordada. Não, eu vou aguardar que Deus faça justiça desejando o mal do outro. Não. Não é esse o sentimento que Deus quer que esteja no nosso coração. É simplesmente nós descansarmos de que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, cada um colherá aquilo que semeou. Vamos seguir o exemplo de Jesus. Pedro disse, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Ele entregava a Deus. Ele não fazia ameaças. Ele não tentava dar um jeito de punir aqueles que faziam mal a ele. Porque ele sabia que isso aconteceria mesmo. E é assim que nós temos que viver, em paz com o próximo, em paz com Deus, entregando tudo nas mãos dele. Amém?
Fique agora então com a mensagem. Daqui a pouco eu estarei de volta e tenho um convite muito especial para você. O tema de hoje é o pacificador. Confia no Senhor e faze o bem. Paulo, Pedro e Jesus sabiam que Deus está no controle completo das coisas que acontecem na nossa vida. Isso se chama soberania de Deus. Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é ilimitado. Olha o que disse Isaías 46, 9 e 10, ele diz: lembrai-vos das coisas passadas, eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Eu desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade das coisas que não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Você está vendo o que é um Deus soberano? Colossenses 1, 16 e 17, nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Deus é soberano, amado. Você acha que Deus institui uma regra de solução de conflitos e depois diz, não, isso é capaz de não funcionar, e chama ali, vai na delegacia para resolver o teu problema? Isto funciona. Somente Deus tem o controle da nossa vida e do nosso destino. Por isso é que em Jeremias 18:6 ele diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, diz o Senhor, eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Nós somos vasos de barro na mão de Deus. Então o oleiro é Ele. Paulo explicou em Efésios 1:11, ele disse, nele digo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? Para o louvor da sua glória, nós que esperamos nele de antemão. Então, amado, ouça, Deus não se relaciona com massas humanas, Ele se relaciona conosco individualmente. Ele se interessa individualmente por mim e por você. Provérbios 16, 1 e 9 diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem traça caminho, mas o Senhor dirige os passos. Versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a... Acabou, é de Deus. Amado, as regras bíblicas funcionam. Foi Deus que disse, não procure uma demanda judicial, procure a reconciliação. Porque até os próprios, olha, até a Justiça do Trabalho, como é que se chama a junta? Junta de conciliação e julgamento. Então, sempre a proposta é, vamos conciliar. Se o próprio Estado está mudando o Código do Processo Civil para que o juiz tente primeiro a conciliação, imagina a igreja. E quando eu digo igreja, não são as paredes, somos nós. Salmo 139 disse, versículo de número 6, diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, eu não posso atingir. As coisas que Deus diz, amado, são sobre modo elevadas. Por isso em 1 de Pedro 3,17 diz, porque se for da vontade de Deus é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticar o mal. Então se uma pessoa gera um conflito comigo, é melhor eu sofrer praticando o bem, perdoando, do que eu praticar o mal e levar para a justiça, para a delegacia. Vai para a delegacia. Imagina o povo de Deus em delegacia. Horrível. Como é que o juiz, o Ministério Público e o delegado ímpios olham para os crentes? Então nós somos uma cultura de paz. É melhor você sofrer por praticar o bem do que praticar o mal. Veja que até na sua morte, Cristo, você às vezes pensa, porque ele perdeu o controle sobre a vida, ele morreu? Não. Atos 2,23 diz, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. Então,
ele se entregou porque já estava escrito, era a presciência, era a determinação, era a predestinação de Deus. Então, amado, nada pode frustrar os propósitos de Deus, Ele é todo poderoso. Provérbios 16 disse: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, e é evidente. Quem é um arrogante de coração? Provocador de conflitos, que pensa que é crente, mas não é. Deus o chama de abominável, e é evidente que não fica impune. Toda pessoa que cria conflitos é inidôneo e não fica impune, porque Deus o chama de abominável. Ele não quer isto na sua casa, Ele não quer isto entre o povo de Deus, entre marido, mulher, filhos, pai, não quer. Amado, Deus não aceita, não concorda. Ele diz que o arrogante de coração, o soberbo, não fica impune. Deus o chama de abominável. Eu não quero que Deus nunca olhe para mim e diga abominável. Por isso eu quero criar essa cultura da paz entre nós. Então Ele nos responsabiliza pelos nossos atos, as nossas decisões. Por isso é que nós temos que ser pacificadores para promover a paz. Olha o que diz Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós, quer dizer, eu e você, dará contas de si mesmo a Deus. Então Deus disse: não procure um tribunal. Casos entre irmãos, demandas entre irmãos, é derrota. Você quer ser o provocador de uma derrota? Deus me livre. Viver derrotado porque provoca um conflito. Diz: cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós temos que aprender, Deus é soberano, Deus está no controle, não temos que temer nada. Salmo 62, 11 e 12 diz isso. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Semeou bem, boa retribuição. Semeou mal, má retribuição. É o troco da injustiça. Você só colhe aquilo que você semeia. Se você semear bem, colhe bem. Se você for um pacificador, você colhe paz. Se você for um agitador, você colhe ventos e tempestades. Então Deus tem o controle. E agora o melhor é que Deus é a nosso favor. Ele dá vida, Ele supre necessidades, Ele não tira os olhos de nós nunca. Ele cuida de nós muito bem, graças a Deus. Sim, apóstolo, mas um momento, eu estou sendo testado, eu estou sendo posto à prova, eu estou sendo perturbado. Os problemas que eu estou vivendo estão me esmagando, estão me ameaçando. Deus está no controle, amado. 2 Coríntios 1, 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Depois diz o versículo 9: contudo já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós. Então não posso dizer, não, eu vou confiar em mim, no meu taco. Não, nós temos que confiar em Deus. E se Deus diz as regras, nós temos que acreditar nas regras. Eu não vou acreditar nas 13.000 leis federais superiores a Deus. Não vou acreditar. A justiça de Deus não é a justiça dos homens. Romanos 5, 3 e 4 disse: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Amado, Deus não permite mais do que nós podemos suportar. Sim, mas eu estou aqui esta manhã, apóstolo, estou nervoso, porque eu tenho muitos desafios. Deus vai te orientar, Deus vai te dar força,
Deus vai te dar a capacidade de lidar com os desafios, porque em 1 Coríntios 10, 13 assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, diga, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então Deus é sábio, meu amado. Ele propicia a saída dos problemas. Ele dá a vitória se você segue as regras bíblicas. Deuteronômio 29, 29 diz isso: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, os nossos filhos, para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. Então diz que Deus às vezes tem coisas encobertas, mas tem coisas reveladas. Há situações às vezes dolorosas, injustas, contudo nós precisamos de ser pacificadores. Nós temos que confiar em Deus. Ele está no controle. Mesmo quando não entendemos o que é bem que está cooperando. Porque Paulo disse em Romanos 8, 28, sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você diga, mas peraí, eu não consigo ver o bem. Agora não estás vendo o bem, mas lá na frente você vai ver o bem. Amado, isto não falha, Deus é soberano. Não pode falhar. Se falhasse, Deus não seria soberano. E se não fosse soberano, Ele não seria Deus. Ele seria mais um deusinho desta terra. Jó 42, 2 e 3, ele diz isso, olha só: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobra o conselho? Na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então Jó descobriu que no meio das guerras todas que ele teve, das provações, dos conflitos, ele disse: Senhor, tu tens planos, ninguém pode frustrar. Confia em Deus. Amado, ouça, eu tenho o hábito de confiar em Deus. Isto é o padrão da minha vida. Mesmo quando a resposta do Senhor não combina com o meu pedido, eu estou nas mãos de Deus. Não importam as circunstâncias. Às vezes eu também luto com perguntas que não tive resposta. Eu fiz Deus, não houve uma resposta, não tive uma oração respondida. E eu às vezes também luto. Mas amados, eu estou nas mãos de Deus. Eu sei que está cooperando para o meu bem. Deus é Deus. Ele é digno de adoração. Ele é digno do nosso culto, do nosso serviço. Deus é capaz de tudo. Ele trabalha misteriosamente. Ele realiza seus eternos propósitos em nós. Causa e efeito estão nas mãos de Deus. Então, amado, jamais destrone Jesus do seu coração, mesmo se as suas ideias de justiça não forem satisfeitas. Porque muitas coisas que eu tenho passado ao longo de 38 anos, algumas coisas não me satisfizeram na justiça como foi feita, mas Deus é que é justo, eu não sou. Não destrono. Eu não vou exigir que Ele haja da minha maneira. Eu vou querer que Ele haja da maneira dEle. Porque Deus lançou os fundamentos da terra, definiu as suas dimensões, e Ele sabe onde estão as linhas que Ele traçou. Ele dá toda a garantia para os que confiam nele. Nada é surpresa para Deus. Nada é revés para Deus. Nada pode frustrar os seus planos, nada está além do controle dele, nada está além da soberania dele absoluta, porque se ele não fosse soberano, ele não seria Deus. Então todos temos problemas, todos temos dificuldades, todos temos perguntas, todos temos inquietações. Temos que nos curvar perante os propósitos eternos de Deus. Temos que crer que Ele está no controle. Temos que confiar nele sem reservas. Então você está aprendendo que confiança é uma decisão. Não é uma coisa fugaz. Deus não é um Papai Noel. Deus é soberano. Eu sei que alguém está me ouvindo lá fora, que está cheio de raiva, de ressentimentos, de ódio, por aquilo que a sua vida se tornou.
Essa pessoa está dizendo: eu não vejo como é que as coisas podem mudar. Eu não tenho esperança no meu casamento. Eu estou à beira de perder o meu emprego. Olha esta doença que não sai. Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Tu e os teus filhos, a tua descendência, os teus netos. Amado, ou é o caminho dele ou é o teu caminho. E Deus disse: escolha o meu caminho. Então Deus não te desapontará. Deus já há de satisfazer sempre as nossas necessidades, se formos fiéis. Não siga seu próprio caminho. Não jogue fora todas as conquistas que você teve até o dia de hoje, porque Deus vai fazer milagres inexplicáveis, solucionando problemas e conflitos que poderiam se tornar grande perda na tua vida, na minha vida. Então, pastor, eu estou com um conflito muito grande. Confia em Deus. Ele sabe o que é melhor, Ele fará o que é melhor. Não permita que a sua vida seja envolvida por quem já está corrompido. Porque às vezes uma pessoa se corrompeu criando conflitos dentro de uma empresa. Tem um empregado que fez fofoca do outro e chegou ao conhecimento, depois nega, depois mente, depois acusa. Mas não se envolva com essa gente. O diabo, quando era Lúcifer, foi expulso do céu, com a cauda dele arrastou 1/3 dos anjos. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa, pacificador. Confie no Senhor e faça o bem. Esta e todas as outras mensagens do seminário Casa sobre a Rocha estão dentro do nosso site, igrejacristovive.com.br. Acesse, estude, navegue no nosso site, você vai encontrar todo o material, as apostilas, os cultos, os programas de TV, tudo está lá arquivado dentro do nosso site. E eu tenho um convite para você. Hoje, logo mais às 7h30 da noite, nós teremos um grande culto na nossa cidade refúgio, na Igreja Cristo Vive. Nosso seminário de excelência da graça de Deus com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. Ele pede para que eu convide você, que é um chefe de família, você mulher que precisa de uma orientação divina, você jovem que está procurando algo e não sabe ainda nem o que é, mas precisa de algo que satisfaça a sua alma, preencha o seu interior, venha à casa do Senhor. Não há melhor lugar nesta terra, não há nada melhor do que receber a graça de Deus, a graça que nos preenche, a graça que gera paz em nosso coração, em nossa mente, que transforma os nossos pensamentos. Venha à casa do Senhor. Nossa igreja fica na Rua Maricá, 320, Campinho. Se você não está no Rio de Janeiro, você pode acompanhar o nosso culto através do nosso site igrejacristovive.com.br. Lá você vai clicar no link Cultos ao Vivo e poderá interagir conosco através do WhatsApp, através da nossa página do Facebook. Seminário de Excelência da Graça de Deus, hoje, logo mais, às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho. Se você ligar agora para o nosso ministério, 0 Operadora 21 3017 90 90, nós vamos lhe enviar gratuitamente um presente do nosso apóstolo, da nossa bispa, este livro Profecias para o ano de 2015. Nosso programa está chegando ao fim. Tenha um dia em perfeita vitória, em nome de Jesus, e amanhã eu estarei de volta. Fique ainda com momentos de louvor e adoração e logo em seguida o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo com a nossa amada bispa Solange Brandt. Graça e paz e até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android.
Santo é o Senhor. Santo, Santo, só Ele é santo, é o Senhor Jesus. Jesus, nada mais me separar, nada mais me separar do amor daquele que me amou. O seu nome é santo. O seu nome é santo. Ele é o meu Senhor. És o meu Senhor. Ó brilhante estrela da manhã, tu és o príncipe da paz. Tu és o cavaleiro fiel e verdadeiro. Tu és o lírio dos vales, a rosa de Saron, o princípio e o fim. Só Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, só Ele é santo. Santo é o Senhor Jesus. Jesus, Ele é o resplendor da glória. Ele é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Tu és o lírio dos vales, a rosa de Saron. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.